diferentemente do que se pensava, né, não é uma doença associada só ao desenvolvimento, é uma doença que afeta a população como um todo. E as pessoas com um nível socioeconômico mais baixo, com piores condições de vida, né, com piores, com mais dificuldade de acesso a serviços, têm não só um risco aumentado, porque há acúmulo de fatores de risco para o câncer, como tem também uma piora em termos do que é sobreviver ao diagnóstico e até ter acesso ao diagnóstico. Então são condições que pioram não só a incidência do câncer, mas pioram a possibilidade de fazer o diagnóstico na fase que seria uma fase ainda precoce para que a pessoa tivesse uma janela de oportunidade para aproveitar hoje todos os procedimentos terapêuticos, né, que dão uma outra condição de sobrevida, né? E também em não podendo ter um câncer que seria um câncer hoje com possibilidade de cura, melhores condições de qualidade de vida. Pensando no risco, toda a questão de risco ambiental, né, e o câncer, em alguns tipos de câncer são muito associados a um risco ambiental, ou até modos de vida, a gente pode ver que não é igual, né? A prevalência de tabagismo ainda é maior na população de baixa escolaridade, essas têm mais dificuldade, inclusive de acesso a tratamento, né, tratamento do fumante, mas além disso a gente pode ver que o aumento da obesidade ele está ocorrendo muito também em populações de nível socioeconômico mais baixo. Está sendo mais rápido porque acesso a uma dieta inadequada, pouca informação e condição de fazer atividade física, que diminui o risco para câncer, e em outras situações, por exemplo, exposições ocupacionais que ainda são relacionadas ao câncer, mas que ainda a gente percebe que não há uma possibilidade para as pessoas que vivem nessas condições ou que precisam trabalhar nessas condições possam se proteger, como, por exemplo, o trabalhador rural à exposição ao agrotóxico. Esse trabalhador rural que está mais exposto ao agrotóxico tem um risco aumentado para alguns tipos de câncer. E essa é a pessoa que a gente tem que cuidar, mas justamente a pessoa que vai ter não só um risco aumentado, mas também, em área rural, dificuldade de acesso a tratamento, né, antes do tratamento ao diagnóstico. Então são várias condições que ao longo do tempo a gente vai vendo que é um acúmulo de risco e depois um acúmulo de dificuldades, barreiras de acesso ao diagnóstico e tratamento. As pessoas não são doentes ou não ficam expostas a risco porque elas querem, elas vivem nas condições que a sociedade ou que o seu meio propicia, né? Então, se assim é difícil ter acesso a uma dieta saudável, a alimentos saudáveis que protegem do câncer, como frutas, né, legumes, hortaliças, se é difícil isso, não é porque elas têm dificuldade de entender, é porque a elas não chega a isso. Isso é um exemplo, né? A outra condição é a condição em que você sabe que mesmo trabalhando de forma precária, sem equipamento de proteção, por exemplo, trabalhador rural, eles podem até ter um pouco desse conhecimento, dessa preocupação, mas eles não têm as condições de se proteger como um trabalhador, né, de maior nível socioeconômico, trabalhando em condições melhores, com melhores condições de trabalho. Então, assim, a desigualdade no Brasil, ela vai se definindo em vários aspectos, em várias outras condições, e as possibilidades de enfrentamento não são individuais. As possibilidades de enfrentamento dependem de uma consciência social, depende de uma participação dessas pessoas dentro do controle social que o SUS tem canais para isso, né? Mas temos que fazer um trabalho para mostrar que as pessoas devem reivindicar esses direitos. Sim. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem trabalhado é a avaliação das políticas e como que a gente tem respondido, né, eu digo, as políticas de controle do câncer, como é que elas têm sido incorporadas
nos estados, municípios, para que garantam uma igualdade de acesso a todos. Isso a gente tem que avaliar e tem que entender onde estão os obstáculos para aí a gente poder agir e trabalhar junto com o gestor. Isso é uma questão. A outra questão é aproveitar o que já tem de conhecimento, e muito conhecimento acumulado em termos de prevenção, em termos de rastreamento, mas sobretudo detecção precoce, especificamente no câncer da mulher, câncer de mama e colo do útero. Temos que aproveitar essas oportunidades e tornar claro que o Brasil avançou nisso. Tem diretrizes clínicas que estabelecem, mas a gente gostaria de ver cumprindo essas diretrizes, principalmente no SUS, mas sobretudo nos profissionais também que atendem a população com plano de saúde privado. Seria muito importante a gente ter adesão às diretrizes clínicas e mostrar à população que isso é um direito deles. Conhecer essas diretrizes, reivindicar esse direito quando vai na unidade de saúde, mas também ter noção de que o câncer pode ser prevenido, se não for prevenido ele pode ser detectado precocemente. Se infelizmente esse câncer detectado precocemente não tiver condição de cura, de tratamento ele tem. Ele pode ser tratado e a pessoa pode ter uma qualidade de vida muito melhor do que se não seguisse esses passos.